Olá, corretor, tudo bem? Esse vídeo tem o objetivo de te mostrar o processo avaliativo da nossa plataforma Minha Discursiva na prática. O passo a passo que nós recomendamos são boas práticas na correção para que, primeiro, vocês não tenham retrabalho, ou seja, é o caso de o estudante identificar erros e solicitar uma nova correção, o estudante ficar com dúvida porque a correção foi genérica e você tem que explicar. E é o caso também da nossa coordenação pedagógica no processo de avaliação. Nós sempre fazemos, toda semana a gente olha as correções, identifique desvios evitáveis, né? Evidentemente que haverá erros que são inevitáveis, mas os desvios que são evitáveis vão ser identificados e nós, eventualmente, teremos que solicitar que o corretor refaça um ou outro ponto da correção. Então, para evitar, todo mundo sai ganhando, né? Então é importante que o processo avaliativo seja o mais fidedigno possível ao nosso padrão de trabalho. Primeiro passo, corretor, identificou, abriu a correção. Sempre pede, sempre solicitamos que vocês busquem as correções mais antigas, tá? E não saiam sorteando aquilo que vocês vão corrigir, não. É sempre obrigatório ir na correção que está na plataforma disponível, que tem o maior prazo de envio. Nunca buscar as primeiras lá, porque aquele tema lá eu vi, eu lembrei que o tema é bom, eu vou corrigir daquela redação. Ah, eu vi o nome do aluno, lembrei que ele escreve bem, então vou pegar aquela redação que vai me dar menos trabalho. Não, não existe isso. Alguns momentos vocês vão ser sorteados com redações muito ruins, que necessitam de muitos comentários, vai dar trabalho, ok. E em alguns outros momentos vocês vão ser sorteados com redações muito boas, que não vão dar trabalho algum. Vocês vão ter muito trabalho, muito tempo dedicado àquela correção. E até nessas correções que são muito boas, a gente solicita que vocês reforcem os pontos positivos, para não parecer que o aluno teve. Pô, o cara só veio dizer que tá boa. Não, vamos reforçar, relembrar, enfim, ajudar o estudante mesmo quando nós temos uma redação boa. Tudo bem, então, os passos que a gente recomenda. A redação está aqui disponível. Você vai olhar o tema. Então, por exemplo, aqui é o tema 143, argumentativo. Importante que você deixe uma outra aba, por favor, isso aqui é importante. Tá? Deixe uma outra aba com os temas da plataforma abertos para que você tenha acesso ao tema aqui também. O que nós observamos? Muitos corretores, por pressa e forma soldada, acabam não identificando o tangenciamento do tema, porque não leram o tema. Você não, claro, evidentemente você não vai ter que ler todos os textos motivadores, mas pelo menos identificar do que se trata o tema. Então, por exemplo, aqui, ó, o tema é o que se pode fazer para que esse problema continue. No caso, os problemas de trânsito brasileiro, que é isso aqui, ó. O que se pode fazer para diminuir o número de acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras. Então, eu sempre volto aqui, porque a gente percebe muito que, às vezes, o próprio corretor também tangencia o tema por não ter esse cuidado de voltar ali e fazer a correção, tá? Fazer a correção e fazer a identificação do tema, e isso recorte nos mínimos detalhes. Então, por exemplo, aqui, ó, o que se pode fazer, né, para diminuir os acidentes de trânsito nas rodovias? Trata-se de um tema interventivo. Então, a banca quer que você mostre soluções ao longo do texto para que se resolva o problema dos acidentes de trânsito no Brasil, nas rodovias brasileiras. Então, desde o início, como tese, o estudante deveria mostrar uma solução, ainda que genérica, e os argumentos seriam desdobramentos dessa solução genérica. Consegue compreender? Inclusive, nesta redação, o aluno tangenciou o tema, porque ele não traz, desde o início do texto, uma resposta à pergunta. Ele só traz a resposta à pergunta e propostas de solução lá na conclusão. Mas o tema pediu uma proposta de solução desde o início. E, na verdade, ele traz só causas do problema. Ele traz apenas motivos pelos quais o Brasil é campeão em acidente de trânsito. E não foi isso que a banca pediu. Então, por isso que eu falo, eu sempre recomendo, assistam às aulas do meu curso teórico.
Eu sei que vocês são especialistas, eu sei que vocês têm experiência, mas a, a redação de concurso público tem peculiaridades. E o aluno não pode identificar, por exemplo, uma correção que destoa das minhas aulas. Pô, mas o professor Ari ensinou isto e o corretor disse de outra forma, contrariando o que o professor Ari disse. É claro que eu não tenho a razão, eu não tenho o domínio do conhecimento que não pode ser submetido a críticas. Porém, o aluno confia no que a gente recomenda. Então, peço que, se vocês puderem, assistam às aulas teóricas para que vocês não tenham retrabalho, tá? Eu sei que demora, mas vocês podem, conforme forem corrigindo, assistindo às aulas, para que nós tenhamos um alinhamento interessante. Então, beleza. Eu vou considerar que essa redação já está corrigida gramaticalmente. Eu vou focar agora realmente no conteúdo. Então você tem aqui também, é importante que você tenha essa aba também aberta, que é o nosso roteiro de correção. Então, do que se trata esse roteiro? Você vai seguir esse roteiro no seu áudio. Então eu tenho aqui, ó, roteiro de correção macroestrutural em áudio para textos em que o aluno não especificou para que o edital está se preparando. Então, por exemplo, o aluno mandou a redação aqui e não disse, o meu edital é MPU, por exemplo. O meu edital é TRF, a Polícia Federal. Nesses casos, nós vamos usar esse roteiro aqui, que é um roteiro geral. Porém, caso o aluno coloque aqui em algum lugar da redação, aqui em cima, aqui embaixo, corrigir de acordo com o edital do concurso tal, recomendamos que você ou nos procure para solicitar essas informações, ou faça um Google, bota no Google o nome do edital, identifique o edital e encontre os critérios de correção daquele edital. Que o aluno está solicitando que a correção seja mais fidedigna possível com base naquele edital. Então você vai lá, com base nos critérios do edital, que a banca traz lá, e corrige com base naqueles critérios. Podem ter outras nomenclaturas, um pouco diferentes destas, que nós temos aqui, mas que no fim das contas vão analisar os mesmos itens, tá? Então vocês vão atribuir a pontuação exatamente de acordo com o edital. Então, por exemplo, se o edital especificado pelo aluno tem uma redação que vale até 40, e exemplificativamente dá 10 pontos para o item 1. Você vai avaliar com base naquele padrão da banca. E no final você vai dar uma nota com base na nota do edital. E aí a gente vai conferir, naturalmente, uma correção ainda mais próxima daquilo que o aluno solicitou. Porém, caso o aluno não especifique qual edital, a gente vai corrigir com base neste padrão aqui. Mas caso tenham dúvidas sobre isso, envia para a gente, tá? Então, o seu áudio vai começar e vai terminar sempre se guiando. Vai, analise, né? Sempre se guiando por isso aqui. Vocês não vão fazer correções com base em um itinerário criado pela cabeça de vocês. Vocês vão seguir sempre isto aqui, até para que vocês não se percam e não deixem de abordar itens importantes, tá? Então eu vou seguir aqui a correção deste aluno, tá? Eu já li a redação, não tem muitos erros gramaticais, mas eu vou focar agora realmente no conteúdo. Importante que vocês tenham uma captação de áudio boa, pelo menos boa. Não precisa ser excelente, mas que não tenha ruídos, que não tenha barulhos externos, sabe? Se precisar pausar, você vai ter um botão de pausa para dar uma respirada e voltar depois. Tudo bem. Então vamos lá. Passada essa fase, eu vou começar a redação do aluno com base aqui no roteiro. Eu vou dar o play. O nome do aluno é Silas. Vamos lá. Olá, Silas, tudo bem? Aqui é o professor Ari. Eu vou analisar a sua redação a partir do tema 143, o qual aborda a seguinte temática, o seguinte recorte. O que se pode fazer para diminuir o número de acidentes de trânsito
nas rodovias brasileiras. Então a banca está te fazendo uma pergunta e você deve trazer a resposta a essa pergunta como tese. Então, é importante dizer em relação à apresentação do seu texto, em relação à caligrafia, né? Rasuras, indicação de recuo e uma estruturação geral dos parágrafos e das margens. Olhando a sua redação, nós percebemos que você tem uma caligrafia compreensível, você utiliza uma letra de forma, uma letra caixa alta, você mantém recuos adequados, né, iniciando novos parágrafos. Você comete, em alguns momentos, algumas rasuras, mas que não consideramos erros, faz parte. E aí você faz o traço para marcar que aquilo foi um erro e na frente você escreve a palavra correta e está tudo certo, não há nenhum problema em fazer isso. Alguns pontos. Recomendo que você reduza o tamanho da sua letra. Uma letra muito grande, e uma letra muito grande naturalmente acaba ocupando muito espaço, e isso reduz o seu potencial argumentativo, porque você enche o texto com poucas ideias. É normal que quando você tem uma letra muito grande, você acabe ocupando um espaço muito grande que poderia, se tivesse uma letra menor, se houvesse uma letra reduzida, poderia sobrar mais espaço para que você deixasse a sua argumentação mais robusta. Tudo bem, é só uma dica. Em relação a esse ponto, não há o que penalizar. Você escreve de uma forma legível, não há muitos problemas. Em relação ao próximo aspecto, aderência do texto ao recorte temático. Ou seja, nós temos que analisar o seu texto à luz do tangenciamento, de um possível tangenciamento do tema ou fuga do tema. E de fato, eu observei um tangenciamento no seu texto muito claro. Porque veja, a banca te pergunta o que se pode fazer para que se diminua o número de acidentes de trânsito no Brasil, nas rodovias brasileiras. E o seu texto ele é orientado para outra perspectiva de abordagem. Você se preocupa muito no seu texto, desde o início do texto, a trazer as causas, as possíveis causas dos acidentes de trânsito no Brasil. E não se debruça sobre o recorte temático. Veja, a banca quer que você mostre o que se pode fazer para que os acidentes de trânsito diminuam nas rodovias. Ou seja, ele quer que você traga soluções para o problema. Eu tenho um problema, que são os acidentes de trânsito, e a banca quer que você argumente mostrando por A mais B quais seriam as alternativas. Então você teria que trazer uma tese, trazendo uma solução mais genérica, e os argumentos trazendo soluções mais específicas ao longo do seu texto. Você pode me perguntar, professor, mas eu trouxe soluções lá na conclusão. Mas veja, o tema gira em torno das soluções. Então, desde o início da sua argumentação, você deveria trazer de forma bem evidente, bem clara, essas soluções na redação. Então, eu percebi um tangenciamento do tema porque você não entendeu a proposta temática. Isso faz toda a diferença quando nós pensamos na argumentação, porque você aborda apenas o assunto, que são os acidentes de trânsito, mas não aborda o tema da redação. Lembra das aulas que você assistiu? As aulas de compreensão do tema? Eu falo, olha, existem 3 perspectivas, tem o eixo, tem o assunto e tem o tema. Quando você aborda apenas o assunto, você está tangenciando o tema, e foi isso que aconteceu. Tá? Então, eu vou ter que te penalizar em relação à abordagem do tema, porque houve um clássico tangenciamento. Em relação ao próximo item, introdução. Como eu já falei, a sua introdução ficou comprometida por conta do tangenciamento, mas é importante lembrar que você utiliza bem a estrutura que nós recomendamos lá no curso. É uma estrutura de introdução com 3 períodos. Em um período você traz uma contextualização. No segundo período você traz uma suposta tese, que acaba tangenciando o tema. E depois você traz 2 argumentos também que estão desalinhados com o tema. Mas, estruturalmente, a sua introdução cumpre os requisitos, apesar de haver, como eu já falei, o tangenciamento. Então, mantém esse padrão de introdução do ponto de vista estrutural. Em relação à argumentação, nós percebemos
que você... Beleza, então eu vou pausar o vídeo. Pausei, veja que eu pausei aqui, ó. Pausei. E não me veio na minha mente a ideia, né? O que eu ia falar. Então eu também tô deixando... Acaba que tá ficando um áudio muito longo. Então eu preciso voltar aqui, porque, poxa, eu me perdi aqui um pouco. Vamos lá, eu preciso ver, porque eu não tenho certeza se o aluno, por exemplo, ó, seguiu aqui, ó. Se ele seguiu a tipologia textual, né, a argumentação, se ele só ficou expondo ideias. Então, preciso reler aqui um pouco para ver se ele realmente segue a tipologia textual também. Né? Então, a gente percebe que tá legal, tá ok a argumentação, mas totalmente prejudicada pelo tangenciamento. Tá? Também senti falta de repertório sociocultural, pelo menos um. Né? Então, isso vai ser observado. Vou gravar de novo. Continuar, né? Em relação ao primeiro parágrafo de desenvolvimento, e ao segundo também, nós percebemos que você faz um bom uso da argumentação, mas, apesar disso, né, você tangencia o tema. Como eu falei para você, o tangenciamento prejudica completamente o seu texto. Tá? Mas estruturalmente, macroestruturalmente, eu recomendo que você mantenha esse padrão de argumentação, tá? Com a ressalva de que talvez fosse o caso de trazer algum repertório sociocultural. Eu vi que você trouxe aqui a Constituição Federal. Até recomendo que você reforce as iniciais maiúsculas, tá? Como você tem uma letra caixa alta, é importante que as iniciais sejam ainda mais marcadas. Você aumente um pouquinho mais o tamanho das iniciais maiúsculas. Por exemplo, Constituição Federal deve ter um C maior e um F maior para marcar o inicial maiúsculo. Isso também é apontado gramaticalmente aqui na correção. Então, senti falta de um repertório sociocultural ainda mais validado. Ok, a Constituição Federal é um repertório, mas eu poderia trazer, por exemplo, o fato de que o Brasil é o país marcado, tem o trânsito mais violento do mundo, por exemplo, ou o trânsito mais violento da América Latina, segundo a OMS. É um dado bem simples e que poderia ser utilizado nesse tema aqui. Em relação à conclusão também, não há o que se apontar. É importante lembrar que em concurso público você não é obrigado necessariamente a seguir o padrão Enem de conclusão. Você pode seguir o padrão com menos detalhamento, mas eu vi que você se preocupou muito em detalhar, até porque você imaginou que trazendo esse detalhamento da conclusão, ou só na conclusão, você estaria abordando o tema de forma completa. Ok, você trouxe soluções, né, para o problema, mas da linha 1 até a linha 22 você não traz nenhuma solução para o problema. E você tangencia o tema por isso, tá? Você aborda apenas parcialmente o tema, porque só aborda o tema na conclusão. E considero que você deveria ter abordado o tema em toda a sua extensão. Tá? Então, esses são os apontamentos em relação à sua redação. Recomendo que dê um pouco mais de atenção ao processo de interpretação e compreensão do tema, para não cometer esse erro. Se possível, se necessário, volte às aulas teóricas do curso, em que eu trato sobre argumentação, sobre tipos de temas, sobre propostas de solução. Lembra que eu tenho lá aulas em que eu falo sobre temas interventivos, temas interrogativos, temas alternativos, temas de livre escolha. Atente-se a isso, principalmente em provas da FGV. Gosta muito de cobrar esses temas mais interrogativos. Eu vejo muito. E esse é um dos pontos que a banca FGV mais pontua e mais penaliza em concursos públicos. É isso. Você escreve bem, você está no caminho certo. E a redação aqui, a correção serve para te ajudar, te colocar no caminho, no eixo, de novo, tá bom? Forte abraço, bons estudos.
segue firme. Nos vemos na próxima correção. Valeu. Então, Olá, aí, ó, Silas, tudo bem? eu dou play para ver se tá tudo certo, se o áudio realmente foi gravado, tá? Claro, eu vou botar aqui, ó, agora o roteiro, copiar aqui. Então você não precisa mais fazer aqueles comentários enormes, né, na conclusão, na redação. E antes eram comentários 100% escritos, dava muito trabalho. Eu vou apenas dar espaços aqui, ó, espaços. Veja, a gente pede para você atribuir até 100 pontos nesse primeiro aspecto. Eu vou botar assim, ó, nota atribuída. Estudante. Vou botar 100. Sobre o aspecto 2.1, do mesmo jeito. Vou dar uma nota. Vou usar aqui esse mesmo conceito. Eu vou dar 250 pontos. Isso se o aluno não especificar exatamente o edital. Se ele especificar o edital, você vai ter que ir lá no edital, copiar os critérios do edital e colocar as notas conforme o edital. Então, se para o aspecto 2 lá do edital for de 0 a 20, você vai atribuir de 0 a 20. Ó, nota atribuída. É sempre bom lembrar, evitar o retrabalho, gente. Não é nada legal você ter que refazer uma correção. É difícil para a gente, porque nós temos que, primeiro, o aluno vai ficar insatisfeito com a gente. Depois nós vamos ter que reabrir a correção, vamos ter que mandar mensagem para você para te pedir para corrigir de novo, ajustar aquilo. Então, é sempre bom ter atenção. Aqui, ó, respeito à tipologia textual. Eu vou dar 300. Tá? Compreensão da proposta, que vem o tangenciamento, né? Veja, ele tangenciou o tema. Vou dar 150 pontos. Compreendeu? E aí, no final, eu vou botar aqui. Tirar isso aqui, né? E aí, ó, eu venho aqui, ó, em nota. Nota. Vou somar aqui. Então, 350, 650, 800 pontos. 800 de 1000, tá? No de erros, eu vou calcular o número de erros com base na correção gramatical. Eu não fiz ainda, mas vou fazer. Você vai somar a quantidade de erros aqui, vai calcular e vai botar o número aqui. Eu vou botar aqui, por exemplo, 5. Só um exemplo, né? E o número de linhas, 30. Vou digitar aqui também. Então, antes, muito importante isso aqui, muito importante mesmo. Antes de enviar aqui no vermelho, no rosa, você vai salvar. Nunca envie sem salvar. Por quê? Pode acontecer de o corretor tentar enviar direto sem salvar e o áudio não vai, o áudio não salva. Porque o áudio só salva em duas situações. Ou quando você aperta aqui para salvar, ou quando a plataforma faz o salvamento automático. Só que esse salvamento automático ele acontece num tempo pré-determinado, sei lá, 5 minutos. Então, a cada 5 minutos ocorre um salvamento automático. Mas se você enviar a redação antes do salvamento automático e antes de salvar manualmente, tudo que você fez naqueles 5 minutos pode ser perdido. Então acontece muito o corretor fazer a correção, terminar o áudio e já mandar direto e perde o áudio, tem que gravar de novo. Tá? Então, salvou, ó, salvei e pã, enviei, vai ser enviado, vai aparecer um botão de confirmação. Tá enviado. Tá? Sempre recomendo, vocês criem o banco de dados de vocês. Então, cria uma pasta
sei lá, por exemplo, redações corrigidas no dia 21 de abril. Salva os IDs de todas as correções daquele dia, tá? De repente coloco o nome do tema para um controle de vocês. Para quando nós fizermos o levantamento e pedimos para vocês confirmarem, vocês terem um histórico de correções também. Cara, aqui na plataforma, na área do corretor, também aparece. Aparece para vocês também as correções que vocês fizeram, mas vai que tem algum erro, vai que tem alguma situação, fica tudo no banco de dados de vocês. Beleza, gente? Então, lembrando, a correção gramatical não pode ser algo superficial, que o aluno precisa ver como melhorar, ele precisa entender como melhorar. Então, eu não posso apontar só que faltou uma vírgula ali, porque aquela vírgula está errada. É preciso explicar por que que está errado. Essa vírgula está errada. Bom, mas por quê? Porque não separa sujeito de verbo com vírgula. E aí lá na frente você bota assim, sugestão de reescrita. Copia ali o trecho do aluno e bota do jeito certo. Ele vai perceber que nós tivemos o cuidado, a atenção, sabe? A dedicação para que ele melhorasse. Nós não queremos jogar o jogo das correções por inteligência artificial. Então nós não podemos agir como plataformas de correção baseadas em inteligência artificial. Nós temos que parecer realmente que nós somos aqui humanos. Nós estamos aqui para ajudar o aluno. E que essa correção foi avaliada por um especialista. Por isso que nós criamos um modelo em áudio. Porque o aluno vai ouvir tua voz, vai perceber que realmente houve um cuidado, uma atenção para que ele melhorasse. Tá? Então essas são as recomendações. Espero que vocês sigam e a nossa parceria vai continuar firme. Pelo menos aí até julho nós vamos ter uma demanda interessante. Não vai faltar correções para você, não vai faltar trabalho, não vai faltar renda. Tá? E aquela história. Os melhores corretores são sempre lembrados e nós temos uma política de bonificação. Nós percebemos que o corretor tem um bom desempenho, de qualidade, quantidade, a gente sempre bonifica. Nós sempre buscamos formas de manter esse corretor, de premiá-lo, porque nós queremos sempre evoluir com vocês e reter os talentos. Inclusive, há a possibilidade de nós alocarmos vocês em outras posições na equipe, mais bem remuneradas, com valor fixo. Mas tudo isso depende do empenho de cada um. Beleza? Forte abraço. Bom trabalho. Valeu.